Ana Luísa sempre soubera que seu mundo era diferente. Quando as outras crianças corriam pelos campos da escola, suas risadas ecoando pelo vento, ela ouvia apenas o som dos próprios passos, o farfalhar das folhas e o canto dos pássaros. Para ela, o mundo não era algo que se via com os olhos, mas algo que se sentia com o coração, o corpo e os ouvidos. Cada som tinha um significado, cada textura uma história. Ela sabia que seu mundo era feito de sons e sensações, e isso nunca a fez sentir-se menor. Na verdade, ela acreditava que, talvez, ela enxergasse mais do que muitos. Desde pequena, seus pais sempre a trataram como qualquer outra criança. Nunca a trataram como se fosse diferente, mas sempre a incentivaram a ver o mundo à sua maneira. Quando Ana Luísa tinha 4 anos, seu pai lhe comprou um bastão branco, mas ele não o usava para ela se orientar, como a maioria das pessoas faria. Seu pai disse a ela: "Este é seu bastão, mas ele não vai te limitar. Ele vai te ajudar a explorar, a sentir o que o mundo tem de melhor. Não é uma muleta, é uma ferramenta de liberdade." E foi assim que ela cresceu. Em casa, seus pais a ensinavam com paciência e carinho. Ela tocava instrumentos musicais, sentia a textura das pedras no jardim, ouvia histórias contadas com vozes cheias de emoção. Ela tinha uma habilidade única de captar a essência de cada palavra, de cada som que surgia ao seu redor. Sua imaginação não tinha limites. Na escola, no entanto, as coisas eram diferentes. Quando Ana Luísa começou a frequentar as aulas, seus pais a alertaram sobre os desafios que ela enfrentaria. "Você será sempre mais forte do que pensa", dizia sua mãe, abraçando-a antes de a deixar na porta da escola. "Não deixe que os olhares te façam pensar que você é menos." Mas Ana sabia que as palavras de sua mãe, por mais carinhosas que fossem, não seriam o suficiente para suavizar os olhares de estranhamento que ela sentia quando entrava na sala de aula. Ela podia sentir o ambiente tenso, o sussurro abafado de algumas crianças que não sabiam como agir em sua presença. Não eram palavras diretas, não eram críticas abertas, mas Ana Luísa sabia que algumas crianças sentiam que ela não se encaixava, que ela era diferente demais para ser como elas. "Você não pode ver nada. Como vai aprender como a gente?", ouvia, quase sempre em sussurros, quando estava sozinha ou na hora do recreio. As palavras ficavam gravadas em sua mente, mas ela fazia questão de não demonstrar. Seu sorriso nunca desaparecia, mas seu coração, às vezes, doía. Rafael e Beatriz, seus 2 amigos mais próximos, sempre tentavam protegê-la, mas Ana Luísa sabia que o mundo não seria fácil. Ela sentia que, apesar de sua cegueira, havia algo de especial nela, algo que ela sabia que nem todos podiam entender. Eles eram crianças, afinal, e as crianças, por mais sinceras que fossem, também podiam ser cruéis sem perceber. Havia um dia, em particular, que ela jamais esqueceria. Ana Luísa estava sentada no pátio da escola, tocando um livro em braille que sua mãe havia lhe dado. O vento suave brincava com os cabelos dela, e ela estava completamente imersa nas palavras que sentia com as pontas dos dedos. De repente, ouviu as risadas de algumas meninas ao longe. Elas estavam brincando de pular corda, e Ana sabia que sempre as via se divertindo dessa maneira. "Ela não vai conseguir pular como a gente. Nunca vai conseguir", ouviu uma voz dizer, cheia de desdém. Ana Luísa sentiu as palavras como uma lâmina atravessando seu peito. Mas, no momento seguinte, Rafael apareceu, segurando seu braço com cuidado e dizendo com firmeza: "Você não precisa pular igual a elas, Ana. Você tem o seu próprio jeito de ser incrível." Ana Luísa olhou para o amigo e sorriu, ainda sentindo o eco daquela dor. Ela sabia que Rafael estava certo, mas as palavras das meninas a seguiram como uma sombra durante toda a tarde. Quando chegou em casa, sua mãe percebeu que algo a incomodava. Ao ser perguntada, Ana Luísa não respondeu de imediato, mas depois de um longo silêncio, finalmente sussurrou: "Eles acham que eu não posso ser como as outras crianças, mamãe. Eu não sei como provar o contrário." A mãe de Ana Luísa se abaixou na sua frente, tocando-lhe o rosto com ternura. "Você não precisa provar nada, minha filha. O mundo vai aprender a ver você com os olhos do coração."
Só precisa continuar sendo quem você é, com todo o amor e coragem que tem dentro de si. Ana Luísa sentiu uma leveza no peito ao ouvir as palavras de sua mãe. Ela não sabia se o mundo estava pronto para vê-la como ela se via, mas algo dentro de si dizia que ela poderia tornar esse mundo um lugar melhor, apenas com seu jeito único de ver a vida. Ela sabia que sua jornada seria difícil, mas tinha algo em seu coração que ninguém poderia tirar dela, uma fé inabalável em si mesma e no poder que a sua cegueira tinha de tornar o seu mundo mais colorido e cheio de significados. Ela não via com os olhos, mas via com o coração, e esse era o melhor modo de ver o mundo. E, com esse pensamento, Ana Luísa se deitou naquela noite, os olhos fechados, mas o coração repleto de esperanças e sonhos ainda maiores. Ela sabia que, no fundo, a verdadeira visão não era uma questão de olhos, mas de sentir o mundo com a alma. E isso ninguém poderia tirar dela. Os dias se arrastavam, mas a dor era constante. Ana Luísa já sabia que a escola, ao contrário de sua casa, não era um lugar onde ela fosse aceita facilmente. Ela tentava se manter otimista, mas a cada olhar, a cada risada abafada, seu coração se apertava mais um pouco. Naquele ano, a professora havia feito um esforço extra para integrar os alunos, mas, mesmo assim, não havia como negar que Ana Luísa estava sempre à margem, observando de longe, tentando se encaixar em um lugar que, para ela, parecia cada vez mais distante. Era o recreio, e Ana Luísa estava sentada no banco de sempre, com seu livro em braille. Ela sabia que o som da brincadeira, as risadas e os gritos das outras crianças não eram para ela. Ela não podia correr como elas, não podia pular corda ou jogar bola. E isso a feria de uma maneira que ninguém podia ver. Aquelas crianças com quem ela estudava não entendiam, não sabiam o quanto suas palavras machucavam, não viam que ela tinha um coração tão grande quanto o delas, que ela também queria fazer parte daquelas brincadeiras. Ela queria ser uma delas. Mas, de algum jeito, sempre se sentia como uma espectadora, assistindo de longe ao que nunca poderia ser seu. Ela não pode fazer isso. Como vai brincar com a gente se não vê nada? Uma voz que Ana Luísa não reconheceu disse, e, antes de ter tempo de reagir, uma risada estourou no ar, ecoando entre as árvores do pátio. O som daquelas risadas não era novo, mas sempre doía. Dizia-se que as crianças eram inocentes, mas essas palavras, ditas sem maldade, pareciam cada vez mais pesadas. Beatriz, que estava ao lado de Ana Luísa, olhou para ela com um sorriso de apoio, tentando acalmá-la. Mas Ana Luísa sabia que, por mais que Beatriz fosse sua amiga e a defendesse, o mundo lá fora ainda não estava pronto para aceitá-la. Ela olhou para as meninas que brincavam, e uma sensação de solidão a invadiu. O que havia de errado com ela? Por que ela não podia ser apenas uma criança como as outras? Rafael apareceu na cena, como sempre, com seu olhar protetor. Ele se sentou ao lado de Ana Luísa e pegou seu bastão com suavidade. "Vamos dar uma volta?", perguntou ele, e Ana Luísa aceitou sem hesitar. Mas, no fundo, ela sabia que a dor ainda ficaria com ela. Ela queria correr com eles. Queria fazer parte daquela energia, daquela liberdade. Mas, ao invés disso, sentia-se cada vez mais como uma forasteira, alguém que nunca seria completamente aceita. Enquanto caminhavam pelo pátio, Ana Luísa ouviu as risadas distantes. "Por que será que as crianças não me entendem, Rafael? Eu sei que posso ser como elas. Só preciso de uma chance para mostrar", ela perguntou, com a voz embargada. Rafael parou por um momento e olhou para ela. Ele sabia que suas palavras não eram fáceis, que aquilo a machucava profundamente. Mas ele também sabia que Ana Luísa tinha uma força dentro de si que ela ainda não havia descoberto por completo. "Você é mais forte do que imagina", ele disse, com a confiança que tinha sempre em suas palavras. "Um dia, elas vão ver o que você é capaz de fazer. E quando esse dia chegar, você vai brilhar mais do que qualquer uma delas." Ana Luísa olhou para o amigo e tentou sorrir. Mas a verdade era que, no fundo, ela não sabia se ele estava falando a verdade. Ela se perguntava quantos dias mais teria de enfrentar aquela solidão, aquele distanciamento que ninguém mais parecia ver. E, ainda assim,
havia algo dentro dela que não a deixava desistir. Algo que a empurrava para frente, mesmo quando o mundo parecia estar contra ela. No dia seguinte, a professora anunciou algo que fez o coração de Ana Luísa bater mais rápido: haveria uma corrida no pátio. Uma corrida para todas as crianças, sem distinção. Todos poderiam participar, e Ana Luísa se sentiu desafiada, mas também esperançosa. Eu vou tentar, disse a si mesma, sem saber ainda como poderia competir com as outras crianças. Mas, ao olhar para os colegas, viu o que já esperava: olhares de dúvida e piadas baixas começaram a circular entre eles. Como ela vai correr se não pode ver? Disseram algumas vozes. Não vai ser justo. Ana Luísa fechou os olhos, sentindo a pressão de seus próprios sentimentos, de sua própria dúvida. Mas, ao se lembrar das palavras de Rafael, algo despertou nela. Você é mais forte do que imagina. Ela não sabia como faria, mas sabia que não podia deixar o medo e a dúvida tomarem conta dela. Ela queria correr, queria sentir a adrenalina, queria sentir o vento no rosto, queria se provar, não para as outras crianças, mas para si mesma. Ela se levantou do banco, com o coração acelerado, mas com uma decisão firme. Eu vou correr. Eu posso fazer isso, murmurou para si mesma, enquanto sentia a mão de Beatriz segurando a dela, como sempre fazia nos momentos em que ela mais precisava de força. E assim, com os olhos fechados, Ana Luísa se preparou para enfrentar o maior desafio de sua vida até aquele momento: mostrar ao mundo que ela podia ser tão rápida quanto qualquer um, tão determinada quanto qualquer outro. Ela sabia que seu corpo não a limitaria, e que, de algum modo, ela seria capaz de ver o que ninguém mais poderia ver, o caminho que se abria à sua frente. E com esse pensamento, ela caminhou em direção à linha de partida, onde o maior desafio de sua vida começaria. O dia da corrida finalmente chegou, e o ar estava carregado de uma energia nervosa. As crianças se aglomeravam na linha de partida, se alongando, conversando e rindo. Ana Luísa sentia tudo ao seu redor: o som das vozes, o cheiro do gramado molhado, até o calor do sol na sua pele, mas seu coração estava a mil, batendo descompassado. Ela podia ouvir o burburinho das risadas, as vozes que sussurravam sobre ela. Ela vai tentar correr, mas não tem como ela acompanhar a gente, dizia uma criança mais próxima. Ana Luísa parou de escutar as palavras. Ela já sabia o que diziam, já conhecia o som do desprezo disfarçado de curiosidade. Mas algo dentro dela dizia que, se ela tentasse ignorar tudo isso, conseguiria. Ela fechou os olhos por um momento, buscando no silêncio de sua mente a força que tanto precisava. Ela não correria como os outros, e isso a tornava única. Isso, pensou, era o que importava. Eu não sou como eles, e isso é algo bom, ela pensou, apertando o bastão com firmeza. As palavras de sua mãe voltaram à sua mente: você tem o seu próprio caminho, Ana. Só precisa acreditar em si mesma. Rafael e Beatriz estavam ao seu lado, seus rostos cheios de apoio. Você vai arrasar, Ana, disse Rafael, batendo com suavidade em seu ombro. Beatriz, com um sorriso mais gentil, segurou sua mão. Lembre-se, você não está sozinha. Estamos com você. A professora, sorrindo com gentileza, deu os últimos ajustes na linha de partida. Prontos? Ela perguntou, e todas as crianças alinharam-se. Ana Luísa sentia cada passo que dava, cada som ao seu redor, cada vibração do solo sob seus pés. O silêncio se abateu por um instante, e ela fechou os olhos mais uma vez, buscando ouvir o som da largada. O sinal soou, e todos começaram a correr. Ana Luísa não começou com o mesmo ritmo das outras crianças. Ela sabia que a velocidade não era sua aliada, mas a percepção do ambiente era. Ela sentiu o chão sob seus pés, o vento batendo em seu rosto, e o som das risadas e gritos distantes dos colegas que já estavam à frente. Ela se concentrou, ajustando seu passo, ouvindo os sons ao redor, o som dos passos das crianças, as batidas de seus corações, até o canto dos passarinhos. E então, o som da respiração acelerada de uma criança à sua direita, que a puxava para frente. Ana Luísa não estava correndo como os outros.
Ela não usava os olhos, mas usava tudo o que a fazia única, os sons, os ritmos, os tempos. E, surpreendentemente, ela foi se aproximando, passo a passo, mais perto da linha de chegada. Havia algo que a impulsionava. Ela não queria ser a melhor. Não queria ser mais rápida que os outros. Ela queria mostrar algo para si mesma, algo que nem ela sabia o que era. Mas ela sentia, lá no fundo, que tinha algo maior para conquistar. Ela não ia parar agora. O ritmo aumentava. Ela sentia as risadas e os olhares se tornando mais suaves, mais distantes. O que antes parecia uma barreira de dúvidas e desconfiança agora se tornava uma força que a empurrava ainda mais. O vento cortava seu rosto, e ela sorria, sem perceber. Sentia o ar fresco entrando nos pulmões e a batida forte de seu coração, batendo no mesmo ritmo das suas corridas internas. E então, ela percebeu, a corrida não era sobre ganhar. Era sobre acreditar. Era sobre dar o primeiro passo, apesar de tudo. Naquele momento, enquanto a linha de chegada se aproximava, Ana Luísa ouviu algo que a fez parar por um segundo, o som das crianças, aquelas que a excluíam, aquelas que duvidavam dela, começaram a gritar. Vai, Ana! Você consegue! Gritavam com entusiasmo. O que antes eram sorrisos de desdém agora se transformaram em gritos de apoio. Elas estavam torcendo por ela. Ela acelerou os passos, o coração batendo forte, o bastão guiando-a como uma bússola. Ela ouviu o som das crianças correndo ao lado dela, mas não se importou. Cada respiração, cada batida de seu coração, cada sensação em seu corpo, ela estava vivendo aquele momento com uma intensidade que nunca imaginou. Ela estava mais próxima da linha de chegada do que jamais pensara ser possível. Quando seus pés finalmente cruzaram a linha de chegada, ela não sabia o que pensar. Ela estava exausta, mas uma energia nova percorreu por completo. Ela havia vencido? Não importava. O que importava era que ela havia corrido. Ela havia sido capaz de se desafiar, de provar para si mesma que, com coragem, ela podia ultrapassar os limites que o mundo pensava que ela tinha. Os aplausos foram crescendo, um som que parecia sair de um lugar distante e ao mesmo tempo muito próximo. Ela ouviu as risadas das crianças, mas agora eram risadas de surpresa e admiração. Ela não estava mais invisível para elas. Ana Luísa não venceu apenas a corrida. Ela venceu suas próprias dúvidas, ela venceu o medo de ser vista como incapaz. Ela venceu com seu próprio ritmo, com sua própria visão do mundo. Ao olhar ao redor, sentiu o calor das mãos de Rafael e Beatriz tocando seu braço. Eles estavam ali, sorrindo para ela, como se tivessem esperado por aquele momento. E, pela primeira vez, Ana Luísa percebeu que não estava sozinha. Ela nunca estivera sozinha. Ela se virou para os outros alunos, que agora a olhavam com respeito. E foi aí que ela entendeu: a verdadeira corrida nunca foi contra os outros. Era contra ela mesma. E ela havia vencido. A corrida havia terminado, mas o impacto daquela manhã ainda estava fresco no coração de Ana Luísa. Ela estava de volta à sala de aula, mas algo havia mudado. Ela não sabia bem o que era, mas sentia uma energia diferente no ar. Os olhares que antes a evitavam ou a observavam com curiosidade agora pareciam mais atentos, mais acolhedores. Alguns dos alunos a cumprimentaram com um sorriso genuíno, outros, mais tímidos, simplesmente acenaram. Beatriz e Rafael estavam ao seu lado, como sempre, mas hoje havia algo mais nos olhos deles. Um brilho de orgulho, talvez. Eles sabiam que Ana Luísa não havia apenas corrido daquela linha de chegada, mas tinha corrido para dentro de si mesma, para encontrar forças que ela nem sabia que possuía. Naquele momento, a professora entrou na sala com um sorriso que deixava claro que ela também tinha algo a dizer. Ela fez um sinal para que todos se sentassem, e, quando todos estavam em silêncio, ela falou com uma voz calma, mas firme. Hoje, vimos algo muito especial. Não foi apenas a corrida que se destacou, mas a coragem e a determinação de uma aluna que nos mostrou que, muitas vezes, o maior obstáculo está dentro de nós mesmos. Ana Luísa,
eu quero que todos saibam que você não apenas participou da corrida. Você a transformou. Você nos ensinou, hoje, o verdadeiro significado de perseverança e coragem. Ana Luísa sentiu o calor das palavras da professora tocando seu coração, mas ao mesmo tempo, um aperto no peito. Ela sempre soubera que os outros a viam como uma pessoa diferente, mas nunca imaginou que alguém a veria como uma inspiração. Ela não sabia se estava pronta para tanto reconhecimento. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela assegurou. Ela queria ser forte. Não só para ela, mas para todos ao seu redor. Afinal, ela sabia que o que acontecia ali poderia mudar tudo. Rafael e Beatriz, ao seu lado, estavam aplaudindo junto com os outros. Todos na sala agora pareciam ver Ana Luísa de uma forma diferente. Mas, no fundo, ela sentia que essa mudança não acontecia por ela ser cega, ou por ela ter corrido a corrida. O que estava mudando ali, naquele momento, era o modo como ela encarava a si mesma. E, mais importante, como o mundo, pelo menos aquele pequeno pedaço dele, estava começando a enxergá-la. Não é apenas sobre a corrida, Ana, disse Beatriz em um sussurro, enquanto a professora fazia uma pausa. Você mostrou que as coisas podem ser diferentes. Que a gente pode fazer as coisas do nosso jeito, sem precisar se encaixar nos padrões dos outros. Ana Luísa sorriu, mas havia uma tristeza em seus olhos. Ela sabia que as crianças ainda tinham dúvidas, que ainda havia o medo do diferente. Ela mesma sentia esse medo muitas vezes. Mas ela estava aprendendo a lidar com ele. A não deixar que os olhares e as palavras dos outros moldassem o seu mundo. O que importava, naquele momento, era o que ela sentia. E ela sentia, pela primeira vez, que não precisava mais provar nada para ninguém. Depois de algumas palavras da professora, Ana Luísa foi convidada a falar com a turma. Ela hesitou por um instante, mas as palavras começaram a surgir, com uma clareza que ela não esperava. Eu nunca pensei que poderia fazer algo como aquilo. Na verdade, eu não tinha certeza de que era capaz. Mas, quando eu estava correndo, eu não pensei no que os outros iam achar. Eu só pensei em como eu me sentia bem, em como o vento me fazia sentir viva. E, no fim, eu percebi que eu nunca precisei fazer as coisas como os outros. Eu só precisava ser eu mesma. A sala estava em silêncio absoluto. Nenhum sussurro, nenhuma risada. Apenas atenção total em Ana Luísa. Ela nunca imaginou que um dia conseguiria falar daquele jeito, com a força que sentia agora. Suas palavras estavam chegando onde ela nunca imaginou, nos corações de seus colegas. A professora olhou para ela, com os olhos marejados. Muito bem, Ana. Você tocou o coração de todos nós hoje. Não é fácil ser quem somos, especialmente quando a sociedade espera que sejamos de uma determinada maneira. Mas você nos ensinou que a verdadeira força vem de dentro. As palavras da professora reverberaram na mente de Ana Luísa, e, mais uma vez, ela sentiu o peso do reconhecimento, mas também o calor da aceitação. Ela não estava mais sozinha. Não estava mais isolada por sua cegueira, ou por sua diferença. Ela estava ali, com os outros, fazendo parte de algo maior. E, naquele momento, ela percebeu algo crucial: ela não precisava ser como os outros para ser especial. Ela já era. A tarde seguiu com uma leveza diferente, quase mágica. As crianças a tratavam de forma mais carinhosa, mais atenta. Alguns, como Lucas e Mariana, se aproximaram e começaram a fazer perguntas. Não perguntas sobre a cegueira, mas sobre ela, sobre sua história, sobre o que ela sentia. Eles queriam conhecer Ana Luísa de verdade. E, pela primeira vez, ela não se importou com as perguntas. Sentia que elas não eram mais feitas com desconfiança ou pena, mas com curiosidade genuína. E ela estava pronta para responder. Ao final do dia, quando a escola começou a esvaziar e as últimas crianças saíam para casa, Ana Luísa ficou ali, na porta da sala, com seus amigos, ouvindo o som do vento e das crianças indo embora. Ela sentiu uma paz em seu coração que nunca havia sentido antes. Tudo parecia mais claro.
Ela não precisava mais lutar contra os outros, nem contra os próprios medos. Ela estava vivendo de uma forma que ninguém poderia impedir, com os olhos do coração bem abertos. E, ao caminhar para casa, com a mão de Beatriz apertada na sua, ela olhou para o céu e sussurrou para si mesma: eu posso ser quem eu sou, e isso é o suficiente. O mês de novembro trouxe uma leveza no ar que Ana Luísa não podia mais ignorar. Cada dia que passava parecia mais um passo para o entendimento de que o que ela vivia não era apenas uma luta interna, mas uma jornada de transformação, para ela e para os outros. Quando olhava para os colegas, sentia um calor diferente nos olhos deles, um respeito silencioso que nunca existira antes. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de Ana Luísa sabia que o maior reconhecimento não vinha do mundo ao seu redor, mas do modo como ela mesma havia começado a se enxergar. Naquele dia, a professora organizou uma atividade especial para a turma. Uma apresentação onde cada criança deveria compartilhar algo que aprendeu ou que mais a tocou durante o ano. Era uma chance de falar sobre o que se sentia no coração, sem julgamentos. Quando a professora pediu que Ana Luísa fosse a primeira, ela sentiu um frio na barriga. Mas, ao olhar para os rostos sorridentes de Beatriz e Rafael, sentiu um calor começar a se espalhar em seu peito. Não era um frio de insegurança, mas um frio que a convidava a enfrentar, de uma vez por todas, o que ela sentia dentro de si. Com passos firmes, Ana Luísa se aproximou da frente da sala. Ela não usava mais a bengala com o mesmo receio. Ela segurava com confiança, como uma extensão de si mesma. Todos os olhos estavam nela, e, ao contrário de antes, ela não se sentia ameaçada por isso. Ela já havia vivido aquele momento de insegurança, já tinha se sentido diminuída, mas hoje era diferente. Hoje, ela sabia quem ela era. Eu não sabia o que era ser cega até que tive que aprender a viver com isso, começou Ana Luísa, com a voz firme, mas com uma suavidade que tocava os corações de quem a ouvia. Quando eu cheguei na escola, pensei que seria mais fácil. Mas, na verdade, eu me senti perdida, sozinha. As pessoas me viam de uma maneira que eu não era, me viam apenas como alguém com uma deficiência. E eu pensei que seria assim para sempre. Ela fez uma pausa, como se o peso de suas palavras precisasse de um momento para ser absorvido. Seus dedos tocavam suavemente o bastão, como se encontrasse conforto em seu próprio gesto. Mas, um dia, eu percebi que o mais importante não era como os outros me viam. O mais importante era como eu me via. E foi quando eu percebi que eu não era uma pessoa limitada. Eu só precisava encontrar o meu jeito de ver o mundo. O silêncio que pairava na sala era profundo. Ninguém ousava interromper. Todos pareciam absorver as palavras de Ana Luísa como se cada uma delas fosse um reflexo das próprias lutas internas de cada um. Na corrida, eu não competi para ganhar. Eu competi para provar para mim mesma que eu era capaz, e, ao cruzar aquela linha de chegada, eu percebi que a verdadeira vitória não estava em correr mais rápido ou ser a melhor, mas em ter coragem de tentar. E, mais do que isso, em ser quem eu sou, sem medo, sem vergonha. Os olhos de Ana Luísa brilharam. Ela não estava mais se esforçando para impressionar ninguém. Ela só queria dividir o que havia aprendido com os outros. Ela não era uma pessoa que precisava de piedade ou compaixão. Ela era, acima de tudo, uma pessoa cheia de força e de sonhos, como qualquer outro. Eu aprendi que, ao nos olharmos de verdade, sem filtros ou julgamentos, vemos não as nossas limitações, mas nossas possibilidades. E eu vejo agora que sou capaz de muitas coisas, que sou capaz de ser mais do que eu imaginava. E, talvez, seja isso o mais importante, acreditar que podemos ir além, não porque precisamos, mas porque queremos. Beatriz e Rafael estavam ao seu lado, suas mãos dadas à sua. O sorriso deles refletia o orgulho e a admiração que sentiam pela amiga. E, pela primeira vez, Ana Luísa viu as outras crianças não como espectadores, mas como iguais a ela, com suas próprias batalhas e vitórias, suas próprias inseguranças e sonhos. Ela não era mais a menina cega da turma. Ela era Ana Luísa, com seus olhos que enxergavam o mundo de uma maneira única. Quando ela terminou de falar, não houve aplausos imediatos.
Mas, em um gesto simples, todos se levantaram. Não era um aplauso de conveniência, mas um reconhecimento genuíno, um agradecimento silencioso pelo que ela havia compartilhado. Ana Luísa sorriu, com os olhos fechados por um momento, saboreando o momento de paz que agora preenchia seu coração. Ela não precisava mais provar nada a ninguém. Ela havia encontrado seu lugar, e ele era exatamente onde ela já estava, dentro de si mesma. A professora se aproximou e, com a voz cheia de emoção, disse: Ana Luísa, você nos ensinou mais do que poderia imaginar. Você nos mostrou que a verdadeira coragem não está naquilo que somos capazes de fazer, mas no quanto somos capazes de acreditar em nós mesmos. Você tem um brilho que ninguém pode apagar. Ana Luísa não respondeu imediatamente. Ela apenas olhou para seus colegas, para os amigos que sempre a apoiaram, para a sala cheia de rostos que, agora, não a viam mais com olhos de pena, mas com os olhos de quem aprendeu a ver a beleza da diferença. Ela sentiu o peso do reconhecimento, mas, ao mesmo tempo, a leveza de quem sabe que não precisa mais da validação dos outros para se sentir completa. Ela já era suficiente. No final da aula, quando todos começaram a se dispersar, Beatriz se aproximou dela e disse com um sorriso grande: Eu sabia que você tinha algo incrível dentro de você, Ana. Não importa o que os outros pensam. O que importa é o que você acredita. Ana Luísa olhou para o céu, agora tingido de laranja com o pôr do sol, e sentiu que não havia mais barreiras. Ela tinha aprendido a ver com os olhos do coração. E, naquele momento, com a liberdade de ser quem ela era, ela sabia que nada mais a impediria de brilhar. Porque o seu brilho era seu, único e verdadeiro, como ela sempre deveria ter acreditado.